Eu gostaria de convidar para compor essa mesa o nosso ilustre palestrante, doutor Ayrton Aparecido Tipó Laurindo. Por favor, doutor. Gostaria também de convidar a doutora Elane Hidalgo, por favor, compor essa mesa com a gente. Seja bem-vinda. Ela é de Guararapes, do interior de São Paulo, e esposa do nosso ilustre palestrante aqui de hoje. E é advogada também. Ele está falando aqui que era advogada, doutora. É previdenciária também? Também previdenciária. Bom, isso é muito bom. Doutor Ayrton é advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB, mestre em Direito Previdenciário pela PUC-USP, professor universitário. Professor, a palavra está com você. Gente, o exaurimento da via administrativa é um assunto novo que tinha morrido. Então, eu quero postular judicialmente. Eu quero entrar com uma ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição judicialmente. Eu posso hoje entrar sem que eu faça um requerimento administrativo? Não posso mais. Esse assunto, gente, já tinha morrido. Podia postular diretamente no judiciário sem passar pelo administrativo. Isso já era matéria pacificada já nos tribunais. Aí, num processo lá, o Procurador-Geral Federal do INSS requereu que isso fosse entendido pelo Supremo como matéria de repercussão geral. O ministro Joaquim Barbosa, na época, aceitou, por aqueles motivos idiotas que continham lá, porque diziam que nós, lá na Previdência Social, somos atendidos por técnicos altamente especializados, que nós, na Previdência Social, nós não, os segurados, eles podem postular sem advogado, sem gastar com advogado. Olha cada absurdo. Que um benefício é concedido em 30 minutos. Uma maravilha. E o Joaquim Barbosa não entende disso. Aceitou. Então, quem quiser dar uma olhadinha, é importante, é interessante, tá bom, gente? Isso, porque lá no interior, bastante, sabe, em bastantes subseções que a gente vai palestrar, tem vários colegas que falam, nossa, doutor do céu, eu tenho 10 processos que eu ajuizei ontem e não fui direto no INSS. Vai extinguir tudo. Agora, isso foi matéria do recurso extraordinário 631.240. Como Joaquim Barbosa saiu, né, o ministro Barroso, que acabou ficando como relator, e existem algumas regrinhas, tá bom? Nós não vamos perder tempo. Está aqui o julgado, olha. Caso a ação tenha sido ajuizada anteriormente ao julgamento, se ela foi ajuizada depois, então tem toda uma regrinha, tá? Tem ações lá que o juiz mandou o INSS analisar administrativamente aquele pedido. Se o INSS não reconhecer, volta e o judiciário vai processar aquela ação. Casos novos, gente, eu sei que tem colega que não gosta da advocacia administrativa. Eu amo. Eu não sei se é porque eu trabalhei 22 anos da minha vida lá dentro. Eu fui concursado, saí. Até tem alguém aqui, eu não sei onde ele está, viu? Ah, tá lá, levanta a mão aí, ó. Falou para mim, doutor Tipó, meu sonho é trabalhar na Previdência. Eu falei, meu sonho era sair da Previdência. E saí, graças a Deus, em 2010, criei coragem, pedi exoneração, ganhava bem, hein? Hoje, alguém do meu concurso lá de 86, 6 horinhas, deve estar ganhando uns 9 mil. Tá? Mas eu pedi exoneração, sou o cara mais feliz da terra, porque não tenho patrão. Tá? Meu patrão são meus clientes, eles são meus patrões. Né? Meu horário, tá vendo? Se eu trabalhasse lá, eu não podia estar aqui hoje, trazendo algumas palavras para vocês. Então, gente, quem não gosta da advocacia previdenciária, sabe o que vocês fazem? Junta os documentos, vai lá dar entrada,
Ah, é um B42. Não junta o PPP. Vai negar. Negou? Vai para o judiciário. Lá no judiciário, aí vocês juntem PPP, vocês juntem lá tempo de serviço militar, tempo de serviço rural, e acabou. Tá certo? Mas, primeiro, façam um requerimento administrativo e peguem a cartinha de indeferimento. Com isso, já estão aptos a postular no judiciário. Por que estava acontecendo isso, gente? Lide. Conflito de interesses. Suscitado por quê? Por uma pretensão resistida. Então o judiciário fala, olha, se você não bater lá na porta, eu não sei se o INSS resistiu. Tá ok? O assunto, gente, chama-se exaurimento da via administrativa. Mas não é para exaurir a via administrativa. É só para postular, requerer. Cartinha de indeferimento, já vai para o judiciário. Tá bom? Senão vai ser extinto pelo 267, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir. Ok? Isso aqui é novo, hein? Coisa nova. Bom, uma outra coisa que está aí borbulhando. Ontem no meu escritório de Bauru, que eu tenho escritório em Lençóis, Agudos, Bauru, Itapuí e Areiópolis. São 5 cidades próximas. Lá em Bauru ontem eu atendi, dentre os meus clientes, 2 de desaposentação. Toda semana. Lençóis, que é a nossa sede, né? Toda semana é 4, 5 só no escritório de Lençóis. Mais 2 em Bauru, depois um aqui, outro lá. É 10 por semana. Isso eu que sou pequenininho, que tenho uma carteirinha lá de 4.000 clientes, 4.000 processos andando. Vocês imaginem os grandes advogados aí, advogado que tem 70, 80 mil processos. Bom, a desaposentação. Faço ou não faço? Espero ou não espero? Vamos ganhar ou vamos perder? Vamos ganhar com a tese do Barroso ou vamos ganhar com a tese do Marco Aurélio? Ou vamos perder com as duas? É muito complicado, gente. Nós sabemos que é um assunto. Se nós fôssemos falar aqui uma besteira, 99% do judiciário já bateu o martelo que o aposentado que continuou contribuindo tem direito a um novo benefício. Não é isso? Hoje os chefes já estão julgando, porque estão se baseando no recurso repetitivo do STJ. Ou seja, no STJ não tem mais conversa. Se o assunto morresse no STJ, já estava resolvido, né? Desaposenta, com essa fórmula que a gente faz o cálculo lá no site da Previdência, sem necessidade de devolução da aposentadoria antiga, e tranquilo. Mas nós sabemos que a palavra final é do STF. O nosso escritório, gente, de desaposentação, a gente tem o que lá? Uns 1.000 e pouquinho, em andamento. E temos lá 10 casos de tutela. 10 sortudos. Tem 10 lá, tem um Marino Placa, né? Saiu de... Oswaldo Placa. Saiu de... É um dos que eu lembro, porque é muito nome. Saiu lá de 2.000 pro teto. Tá ganhando teto lá. Feliz da vida. Já passeou, já foi para Aparecida do Norte com a mulher, com os filhos, sabe? Já foi para Lins, lá naquele hotel lá de Águas Quentes lá. Então... é uma realidade. Tem muita gente com tutela antecipada e aguardando a decisão final. Qual é a minha posição? Qual é a minha opinião? Eu não tenho uma opinião fechada sobre o que vai acontecer. Nós temos, claro, várias pessoas, colegas que transitam por Brasília, que acabam ouvindo algumas coisas lá dentro. Nós acreditamos que que o Supremo vai julgar favorável, mas provavelmente com a tese do Barroso, que é uma tese intermediária. Todos conhecem aqui o voto do Barroso? Todo mundo conhece ou não? Não conhece? O Marco Aurélio, que é o relator do primeiro recurso extraordinário que está lá no Supremo. O primeiro recurso é o 381.367, recurso extraordinário. O do Barroso
do Barroso eu acabei não anotando, viu? Mas o voto do Marco Aurélio, gente, é um show de voto. É uma aula o voto dele. Totalmente, 101% favorável ao aposentado. Dizendo, desaposente, pague o benefício novo e não devolva nada. Acabou. Então, por exemplo, o Oswaldo Placa, meu cliente, que saiu de 2.200 para 4.668, se o Supremo bater o martelo no voto do Marco Aurélio, ele vai ganhar 4.668. O voto do Barroso, que é um voto, vamos dizer, mais intermediário, um voto mais conciliador, vamos usar esse termo. É um voto que não nega, mas que também não concede tudo. Pelo voto do ministro Barroso, que é o segundo recurso, então eles juntaram os dois recursos extraordinários. Dá em torno do que? 32% mais ou menos? Mais ou menos 32% de aumento. Então vamos imaginar um aposentado hoje que ganha R$2.000, continuou contribuindo, né? Em tese, ele sairia de 2.000 e iria para 2.600. Seria um aumento, né? Mas não seria o mesmo aumento que ele teria se o voto do Marco Aurélio for o voto vencedor, na hora que eles forem redigir o acórdão. Vocês sabem que lá no Supremo, o negócio é esperar redigir o acórdão. Vocês viram que o EPI, que é um outro assunto maravilhoso, que, para nós, com relação a ruído, foi a salvação da advocacia previdenciária. Quem não sabe, que passe a saber disso. E isso, claro, várias discussões, mas ficou garantido no acórdão. Inclusive, nós temos um grupo aqui no WhatsApp de professores previdenciários do Brasil, que a gente se comunica. Então, nós todos estávamos, na época, ansiosos aguardando o acórdão, para ver como que ia ser redigido. Vou falar já daqui um pouquinho disso. Então, desaposentação, gente. O voto do ministro Barroso, ele fala para calcular o fator previdenciário da pessoa, usando o tempo de contribuição de hoje, mas a idade da primeira aposentadoria. Então, o fator previdenciário não vai ficar tão alto. Porque o que vai aumentar hoje, principalmente, a renda de um aposentado, quando ele pede uma nova aposentadoria? O fator previdenciário dele, gente. Quando eu, por exemplo, estou lá com a minha aposentadoria em andamento. Vai sair daqui uns dias. O meu fator previdenciário vai ser 56% com 49 anos. Vou perder 44%. Aí eu continuo contribuindo, mais 8 anos. Daqui 8 anos, eu vou estar 8 anos mais velho, idade, eu vou ter 8 anos a mais de tempo de contribuição e vou ter 8 anos a menos de expectativa de sobrevida. Então, são os 3 fatores que calculam o índice. O que é que vai acontecer daqui 8 anos? Esse fator previdenciário meu, que hoje é 56%, provavelmente vai ser uns 90%. Tá vendo? Então, claro que eu vou ter uma renda muito maior lá na frente se eu continuar contribuindo no mesmo padrão que eu contribuo hoje. Importante dizer isso. Tem gente que hoje está no teto, 4.600. Aí ele se aposenta, a empresa demite ele arruma um novo emprego ganhando 1.500. Daqui 5, 6 anos ele vem no escritório, doutor, eu preciso melhorar a minha renda. Então, calma lá. Esses 1.500 dele, muito provavelmente, em termos de média, não vai ajudar ele muito. O que vai ajudar ele é o fator previdenciário, né? Mas se ele tivesse continuado a contribuir no teto, com certeza iria ajudar muito. Então, gente, desaposentação, está 2-2. Marco Aurélio Melo e Barroso a favor dos aposentados. Rosa Weber, Rosa, né? Rosa Weber e o advogado, que era o advogado do PT, que vocês já sabem quem é, o Dias Toffoli, votou contra. Não tem direito à desaposentação, não. Imagina, aposentado contribuiu mais 10 anos, 15 anos,
ele vai continuar tendo direito, sim, à reabilitação profissional e ao salário maternidade. Vai ter filho, meu filho, com 60, com 70 anos. Tem um filho aí que eu te dou um, né? É isso. Assim que funciona. Salário maternidade, não. Como é que fala? Salário família. Então, gente, na prática hoje, quem continua a contribuir não tem nada de benefício. Eu tenho um colega lá que é gerente da Luarcel. Ele ganha 13 mil reais na Luarcel. Contribui no teto, mas já é aposentado. Tem 50 anos, ganha 2 mil reais de aposentado e ganha 13 mil na empresa. Foi instalar uma antena, comprou uma antena Sky Gato, sabe aquilo lá? Comprou aquela de 2 antenas, foi instalar na casa dele, caiu do telhado. Rolou, que nem um gato. Quebrou o fêmur. 6 meses de afastamento. 2 mil reais por mês. Ganha 13, contribui sobre 4, 668 e recebe 2 do INSS, que é a aposentadoria dele. Então o Dias Toffoli e a Rosa Weber falou, não, olha, é isso mesmo, o senhor não tem direito a nada. Continue contribuindo para a Previdência. Então, gente, falta 7 votos. Eu acho que eles vão retomar agora a votação, daqui a um tempinho, porque eles estavam esperando a indicação do novo ministro. E vão votar. Eu, particularmente, acredito que vai aprovar. E vai prevalecer o voto do ministro Barroso, que vai gerar um aumento, mas um aumento relativamente pequeno, que, segundo eles, não causariam um desastre nos cofres da Previdência, que é o que hoje a Dilma está querendo segurar. Tá certo? Doutor Tipó, chegou uma pessoa no meu escritório, eu faço ou não faço? Entro ou não entro com o processo? Nós entramos. Só que antes a gente faz um cálculo para ver se compensa. Ah, vai aumentar R$200. Eu não entro. Vai aumentar R$300. Já começamos a pensar. Porque antes desses 2 votos, nós tínhamos a cautela e deixamos de entrar com centenas de casos, porque a gente fazia um cálculo do novo valor e descontava 30% do novo valor. Se você descontando 30% do novo valor, ele passasse a receber menos do que ele já estava recebendo, era um risco para ele. Então, nós não entrávamos com pedido. Falava, olha, o senhor aguarde o julgamento no Supremo. Por quê? Porque era um risco do Supremo aprovar a desaposentação, mas exigir que a pessoa devolvesse o benefício que ele recebeu, o benefício velho. E aí, o que eles podem descontar? Até 30% do valor do salário. Então imagine, um aposentado que ganha 2 mil. 2 mil, tá bom? A gente faz a desaposentação dele e vai para 2,5. Aí o Supremo fala, devolve 30%. 2,5, 30% dá R$750. Então ele estava ganhando 2 mil, você entrou com uma ação para ele, ele passa a ganhar 1.750. Esse cara vai chegar lá com uma bazuca, vai matar você, seu sócio e vai matar todo mundo. Não, 1.750. De 2 mil, ele ganhava 2, passou para 2,5. Então vai descontar 750 dos 2,5, que é a nova aposentadoria. Então, gente, no voto do Marco Aurélio e no voto do Barroso, não toca no assunto de devolução. Então esse risco acabou. Então aumentou R$300, 400 na hora de fazer o cálculo, entra com ação, gente. Vocês vão pedir lá os benefícios da justiça gratuita. Se perder, não tem prejuízo. Cobra um valor simbólico ali para dar entrada. Eu não sei, cada advogado tem que ter o seu estilo. Né? A gente cobra um valor simbólico para dar entrada. Lógico, para cobrir pelo menos a consulta que a OAB, né, nos orienta, para que não fique ali uma coisa de graça. E vamos lá nos 30% dos atrasados e mais 30% das 12 primeiras parcelas, da diferença das 12 primeiras parcelas, gente.
Porque vocês sabem que nós temos um estatuto, um código de ética, a gente não pode se locupletar à custa do cliente. Tá? A gente tem casos, eu sou do Tribunal de Ética de Bauru, lá do TED 10, tem cliente que cobra 30% e mais 6 parcelas. Não pode. Mais 3 parcelas. Não pode. Você não pode deixar o cliente sem nada. O que a OAB, né, recomenda, entre aspas, o que os juízes entendem que é possível cobrar, seria 30% dos atrasados e 30% das 12 primeiras parcelas. Então ele vai ganhar 2.000 por mês, ele te paga os 30% dos atrasados e R$600 por mês por 12 meses. Ele fica com 1.400 e te paga 600. Está razoável. Tá certo? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque tem advogado que fala, não, doutor, mas eu combinei com ele vai me pagar 6 parcelas. Tá bom, a gente sabe disso. Mas não pode. Se amanhã esse cliente for fazer uma representação na OAB, no Tribunal de Ética, possivelmente você não escapa disso. Tá certo? Então, tomar bastante cuidado também na hora de elaborar o contrato de honorários. Ok, gente? Então, pensem aí, eu entraria como estou entrando com as ações, porque eu acredito. Eu acredito. Pessoal, o EPI, o equipamento de proteção individual, todos nós sabemos que o que tem que ser analisado é o ambiente de trabalho. Ah, doutor, mas a lei fala que até 5 de março de 97, para que aquele período seja considerado especial, seja considerado insalubre, tem que ser acima de 80 decibéis. Não é? De 6 de março de 97 a 18 de 11 de 2003, doutor Tipó, tem que ser acima de 90 decibéis. E de 19 de 11 de 2003 para cá, acima de 85. Então, doutor, atenuou o ruído, caiu para 57, 58. Então, não tem direito à atividade especial. É isso? Não é isso, gente. Jurisprudência mansa, pacífica e agora STF. Recurso repetitivo, não tem conversa mais. Não tem conversa mais. O que tem que ser analisado é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho aqui é 85 decibéis, é isso que vale. E não os 57 decibéis que o seu ouvido acaba recebendo. Porque o ruído, gente, ele penetra nos nossos órgãos, não é só por esse orifíciozinho aqui. Ele penetra pelas nossas células, pelos nossos poros, pelos nossos ossos, pelos nossos órgãos. Isso é comprovado cientificamente pelos peritos. Então, o assunto uso do equipamento de proteção individual foi parar lá no Supremo como matéria de repercussão geral, gente. Julgamento recente. E por que eu falei que foi a salvação da advocacia previdenciária? Porque se vocês conversarem com 10 advogados, de cada 10 advogados previdenciaristas, 7 vão dizer, olha, o meu dia a dia, eu convivo com mais de 50% do meu escritório com aposentadorias que têm um período de trabalho insalubre do meu cliente, ou o período inteiro. Se o EPI fosse considerado para descaracterizar a atividade especial, gente, muitos colegas, quem faz só aposentadoria especial ia ter que mudar de ramo. Quem no nosso escritório, como a gente faz tudo de previdenciário, mas metade hoje dos meus clientes, B42, gente, aposentadoria por tempo de contribuição, de cada 10 clientes que chegam no escritório, 9 têm tempo de serviço especial. Porque lá é uma região de muita indústria. O pessoal leva o PPP. Quem não leva o PPP, o nosso escritório é grande, nós temos uma estrutura grande, nós vamos atrás. A gente entra em contato com as empresas
né? A gente pede a procuração e nós vamos atrás. Então, hoje, gente, o uso do EPI não descaracteriza a atividade insalubre. Graças a Deus, os segurados, graças a Deus pelo nosso trabalho, para a nossa advocacia. E acreditem, o INSS continua negando e vai continuar negando. E vou dizer aqui, gente, parem de brigar com o INSS. Parem. Eu tenho colegas advogados que me ligam, doutor Tipó, poxa vida, eu levei 3 provas lá no INSS de união estável e eles negaram a JA para mim. Eu vou entrar com uma representação contra aquele gerente. Eu falei, ah é? Entra mesmo. Porque a hora que eles começarem a conceder tudo, você pode mudar de ramo. Não é? Nós, gente, somos os advogados do não. O advogado previdenciarista é advogado do não. Por quê? Porque 90% dos meus clientes, primeiro vão lá no INSS, vão sozinhos. Ah, vai sozinho lá. Eles acham que eles sabem, vão sozinho. A hora que o INSS bate um carimbo de não no pedido deles, aí eles vão no escritório. Aí me procuram. Ah, isso acontece, doutor Tipó? Eu nem sei o que aconteceu. Eu levei meus documentos lá no INSS, pedi para fazer uma contagem, e eles falaram, não, vamos dar entrada já na sua aposentadoria. É muito mais fácil para o senhor. Aí eu falo, ah, é verdade, eles fazem isso. Claro que eu sei que ele não queria gastar comigo. É lógico. E se eu estivesse na situação dele, faria a mesma coisa. E não tem como exigir-se com uma alteração legislativa que seja obrigado o advogado, seja obrigatória a presença do advogado no INSS. Não dá, gente. O INSS é uma seguradora. Não dá. Não pode. O que nós estamos lutando, o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos tentando, através de alguns deputados em Brasília, um dos que eu estou pedindo, ele já está fazendo alguns contatos, é o deputado Baleia Rossi, que é de Ribeirão Preto. Inclusive, dia 13 de junho eu presido um congresso em Ribeirão Preto da nossa comissão. Dr. Newton de Luca vai ser um dos nossos palestrantes lá. Né? Eu também, ainda como eu tenho algumas cartilhas, eu consegui me encaixar lá, vou fazer uma palestra lá também. Né? Tem umas cartilhinhas lá para eles, ainda vou conseguir lá. E para que a procuração no INSS seja, no máximo, até parente de segundo grau. Então, eu sou segurado. Então, eu posso, no máximo, fazer uma procuração para o meu irmão, ou para o meu pai, ou no máximo para o meu tio. Para mais ninguém. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar tirando de circulação, vamos dizer assim, um bando de atravessadores que acabam emporcalhando as agências da Previdência Social, né? Praticando fraudes, que nós temos lá na minha cidade, uma pessoa, mulher, a ex-mulher lá do seu Zé, lá, não vamos falar nome aqui, porque o Ministério Público já está tomando as providências, federal. Ela ia na casa das pessoas, sábado, domingo, 9, 10 horas da noite. Quantos anos a senhora tem? Tenho 68. Ah, é? A senhora já aposentou? Não, não aposentei. Meu marido ganha 2.000 por mês e eu já fui lá no INPS e falou que se ganhar mais de 1/4 do salário mínimo não pode. Ah, é? Mas a senhora quer aposentar? Porque LOAS, né? A LOAS, para os atravessadores, é a aposentadoria. Nem sabem disso, que é um benefício assistencial. Então, vou fazer o seguinte, nós vamos separar a senhora dele, fazer uma separação da senhora aí, fica tranquilo. Não, Deus que me livre e guarde. Mas nem morta. Eu jurei perante o padre, perante Deus, que eu nunca ia separar do meu velho. Mas nós vamos montar uma situaçãozinha. Fica tranquila. E aí, eu estou falando, gente, Lençóis Paulista. Vários casos. Aconteceram isso. Graças a Deus, conseguimos levar isso para o INSS. Suspenderam todos os benefícios. Chamaram as pessoas, todo mundo confirmou. E a Polícia Federal, o Ministério Público, está lá. Não sei como está, não me interessa. Né? Mas foram pessoas que, não, na hora da entrevista,
A senhora é casada? Olha, é o seguinte, eu sou casado, meu marido me abandonou. Nem sei onde ele está. Faz 15 anos que eu não vejo aquele traste daquele homem lá. Você vai fazer o quê? Leva lá 2 testemunhas, está lá recebendo benefício. Então são os atravessadores, gente. Dificilmente um advogado faz isso, porque ele sabe das consequências profissionais, criminais, administrativas, que ele está incorrendo. Dificilmente. Não vou dizer que não tem, infelizmente tem, mas num número menor. Então, nós estamos tentando, devagarinho, ver se a gente acaba com os atravessadores. Então, o benefício da LOAS, gente, que era, através da Lei 8.742, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º, o critério de miserabilidade é qual? Tem que ter renda per capita menor que 1/4 do salário mínimo. Aí fica difícil, não é? É difícil. Muito difícil. Em tese, precisaria na casa ter o pai que ganha 1 salário mínimo, a esposa e mais 3 filhos morando e vivendo com 1 salário mínimo, para, no caso, a mulher dele, se for inválida ou também tiver mais de 65 anos, que ela tenha o direito. No caso. Então fica difícil. O Supremo Tribunal Federal também recentemente acabou modificando o critério de miserabilidade. Declarou a inconstitucionalidade incidental. O que é isso? Não retirou do ordenamento jurídico. Está lá no ordenamento jurídico ainda. Mas o Supremo falou, olha, se esse assunto chegar aqui, é inconstitucional. E todos os tribunais inferiores e a justiça de primeira instância, siga isso. Porque se não seguir, o caso vai chegar até lá e eles já disseram como vai ser decidido. Então, o artigo 20, parágrafo 3º, da 8.742, e o artigo 31, o parágrafo único, perdão, do artigo 31 do Estatuto do Idoso, que é a 10.741, de 2003, foram declarados inconstitucionais. E qual é o critério de miserabilidade hoje? Meio salário. Eles usaram os parâmetros dos programas do governo federal, que é meio salário. Por que o programa do governo federal, para o sujeito ter um benefício lá, o Bolsa Tudo, né, que o PT criou, tudo que é bolsa eles concedem, é meio salário de renda per capita. E por que o benefício da LOAS tem que ser 1/4? É 1/4 porque em 93, gente, era um critério que foi utilizado. Nós estamos 22 anos pós-lei. Então o Supremo, ele atualizou, vamos dizer assim, esse valor. E quando ele declarou a inconstitucionalidade incidental lá do parágrafo único do artigo 31 do Estatuto do Idoso, sabe o que ele falou, gente? Ele falou o seguinte: hoje, o INSS, se o marido recebe a LOAS, idoso, que é o B88, tá? Lá dentro chama B88, a mulher, se ela completar 65 anos, ela também pode receber o benefício da LOAS idoso. LOAS idoso, com LOAS idoso, o INSS concede. Ou seja, o INSS não usa a renda do marido ali para indeferir o benefício da mulher. Porém, se o marido receber um LOAS por invalidez, um LOAS deficiente, a mulher não pode receber um LOAS idoso. Olha que absurdo. Se o marido receber um B41, que é aposentadoria por idade, ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez ou especial, de 1 salário mínimo, o INSS também indefere o benefício da LOAS. O Supremo disse assim: não importa a espécie de benefício que o cônjuge receba. Se for 1 salário mínimo, se o marido receber 1 salário mínimo, a mulher tem direito a 1 salário mínimo também aos 65 anos, ou se ela for considerada, se ela tiver uma incapacidade de longo prazo. Tá? Longo prazo, entendam, tem que ser mais que 2 anos aquela incapacidade
daquela pessoa. Tá bom? O que mudou na LOAS é isso. Talvez esse assunto não interessa para ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um colega numa cidade que eu fui fazer uma palestra e ele, uma vez por mês, ele fala lá 10 minutos no rádio. Ele é colunista lá de um rádio, né, sem fazer propaganda, logicamente, do escritório dele. Mas vocês podem ser colunista de rádio, de jornal, desde que não seja uma coisa rotineira. Todo dia o advogado vai lá falar no rádio. Todo dia. Gente, ó, captação de clientela, hein? Artigo 34, inciso 7º ali da 8.906. Ah, doutor Tipó, isso é uma porcaria de uma censura. Eu vou tomar uma censurinha só lá, não vai acontecer nada comigo. Se cair em Bauru comigo, eu vou enquadrar ele, além do artigo 34, inciso 7º, que é a captação de clientela, eu vou enquadrar ele no inciso 25, que é conduta incompatível com a advocacia. Pena mínima, 30 dias de suspensão. Acabou. Lá em Bauru, graças a Deus, nós reduzimos praticamente a zero a captação de clientela. Porque eles viram que tem punição. E o tribunal aqui está confirmando. Então, se vocês souberem, tem um colega lá, doutor Tipó, que fica entregando panfletinho lá, ele paga para um moleque lá. Representa ele. E cobre o tribunal de ética para que tome uma posição mais dura, porque cada TED tem um posicionamento. Né? Então, cuidado. Cuidado que, às vezes, uma censura vira uma suspensão. Tá? E a hora que chega um ofício da OAB, nos fóruns da sua cidade e da região, nas prefeituras, nos órgãos públicos. Olha, o advogado fulano de tal está suspenso das atividades de advogado do período tal a tal, gente. Pelo amor de Deus. Vocês sabem que uma credibilidade a gente demora 30 anos, às vezes, para conseguir. E, às vezes, uma besteira que a gente faz, sem querer, vai tudo pelo ralo. Então, cuidado. Então, um colega advogado disse, doutor Tipó, depois que o senhor deu essa dica, quando eu fui lá no rádio, eu falei isso, olha, quem teve o benefício da LOAS negado, indeferido, procure um advogado da sua confiança, porque agora o critério mudou. Ele falou, doutor Tipó, eu recebi várias pessoas que tiveram o benefício negado há 2 anos atrás, 3 anos, 1 ano, e que nunca mais foi atrás, e agora começaram a ir. E tem que ir mesmo. Tá bom, gente? Isso não é captação de clientela. Quando você concede uma entrevista e sempre utiliza, olha, quem tiver dúvida, procure um advogado da sua confiança. Você não está direcionando para você. E jamais passem o telefone do teu escritório, o endereço do seu escritório. Tá? Em coluna de jornal, ou em programa de rádio ou de televisão. Não façam isso, porque não pode. Agora, ir lá conceder uma entrevista, o Estadão, a Rádio Estadão, SPN, aí me liga de vez em quando, lá em Lençóis, Clarice. Eu estou lá, trabalhando, e olha, doutor, o senhor pode, nós vamos fazer ao vivo aqui, um bate-bola, vai estar o senhor, o presidente da Comissão de Trânsito de São Paulo. Ótimo, fico meia hora lá conversando. Nós estamos discutindo assuntos relevantes para a população. Vamos embora. LOAS, então, gente, vamos correr atrás aí, porque o critério mudou. O EPI, beleza, está favorável para nós. A aposentadoria especial do deficiente segurado é uma realidade hoje, tá? A aposentadoria especial do deficiente segurado, gente, sempre lembrem, quando a gente falar segurado, é aquele que contribui para a Previdência. Então, se ele contribui, nós não estamos mais falando da LOAS. O benefício da LOAS é para quem não contribui. Quem não tem direito a um benefício previdenciário, vamos tentar um benefício assistencial para ele. E o que é isso? Isso tinha uma previsão pela emenda. Na realidade, foi a Constituição de 88, que acabou falando que poderia ter um benefício diferente para os deficientes físicos. A emenda 47, em 2005, falou, olha, os deficientes têm direito, através de lei complementar. E essa lei complementar vem em 2013, a 142. Lei complementar 142/2013. Criou a aposentadoria especial do deficiente segurado.
Então, o segurado homem, ele precisa contribuir 25 anos na modalidade deficiente grave. E ele tem direito à aposentadoria especial. E a mulher? 20 anos. 20 anos. Uma cadeirante. Ela é cadeirante. Começou a contribuir com 14 anos de idade. Começou a contribuir. Quantos cadeirantes, gente, que trabalham dignamente, seja na cota de deficiente, ou seja, às vezes a pessoa é autônoma, é facultativa, é empresário, é empregado. Quantos que nós conhecemos? Começou lá uma mulher com 14 anos de idade, contribuir. Hoje ela tem 34 anos. Ela vai ter direito à aposentadoria especial deficiente. Contribuiu 20 anos na condição de deficiente grave, vai levar o benefício. Uma conquista dessas pessoas. Ah, doutor Tipó, e se a deficiência não for grave, for moderada? Então, quando é moderada, vocês acrescentem 4 anos. O homem, ao invés de 25, precisa de 29, a mulher precisa de 24 anos na modalidade deficiência moderada. Ah, doutor Tipó, mas não é tão grave, não é também moderada, a deficiência é leve. Beleza. Aumenta mais 4 anos. O homem vai para 33, a mulher vai para 28. E é aposentadoria especial. E por que é especial, gente? Primeiro, porque você vai contribuir menos. Segundo, porque não incide o fator previdenciário, que é o que todos nós gostaríamos que sumisse de frente da nossa aposentadoria. Eu já falei para vocês, vou perder 46% da minha renda por causa do fator. Né? Vou me aposentar? Vou. Eu não vou esperar 60 anos, fator 95, eu nem sei. Eu tenho 4 pontes aqui, talvez, quem sabe, espero que não, um dia eu tenha que construir um viaduto aqui no meu coração. Faz 10 anos que eu fiz uma cirurgia, Deus está me dando uma vida longa depois da cirurgia, mas será que eu vou chegar aonde? Ela fica brava comigo. Para de falar isso, ela fala, para de falar isso, você vai viver muito. Ela fala, olha o Tasso Gereissati. O Tasso lá, o senador lá, o dono do Ceará lá, o cara faz 40 anos que fez a cirurgia do coração. Está lá, melhor do que nós. Graças a Deus. Mas o que eu quero falar, eu vou me submeter ao fator, mas vou me aposentar. É o que faz 90%. Então, gente, a aposentadoria especial precisa o quê? A pessoa precisa ter um atestado médico contendo a história da doença dela, a data do início da incapacidade dela, a evolução, as condições clínicas atuais. Uma dica, se alguém procurar vocês no escritório, peguem na internet, lá no site da Previdência, um documento que chama SIMA. S-I-M-A. Tá? SIMA. Que é um relatório do médico assistente. Quem é o médico assistente? É o médico do seu cliente. Aquele médico que cuida dele já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, esse médico vai atestar. E por que é importante eu falar disso, gente? Porque já está aparecendo um monte de serviço para um monte de colega. O sujeito é cadeirante. Faz 25 anos que contribui. Está chegando na Previdência, em muitos lugares, a Previdência está falando, essa deficiência sua aí é moderada. Como que é moderada? Paraplégico. Mas o médico perito. Artigo 37 da Constituição, qualquer decisão é um ato administrativo. Goza de presunção de legalidade e veracidade. Cabe a nós desconstituirmos esse ato onde? No judiciário. Então é o que eu estou falando, gente. O que é grave na Previdência, muitas vezes vai ser moderado. O que é moderado na Previdência, muitas vezes eles vão entender como leve. E o que é leve na Previdência, muitas vezes eles vão dizer que nem é leve. E serviço para vocês que vai sobrar. Vai sobrar serviço pra caramba. Tá? Como LOAS, aí o benefício da LOAS agora, um monte de cliente aí, um monte de colega advogado, trabalhando bastante nessa aposentadoria. Cabe a vocês instruir um processo judicial, pedir a realização de uma perícia. Mas, gente, eu sempre falo, eu trabalhei lá dentro. Instruam bem o processo, gente. Porque se você instrui mal na Previdência, você não leva,
E se você instruir mal no judiciário, você não leva também. Nós temos aí casos que nós entramos com ação para concessão de pensão por morte, porque o INSS negou. Mesmo lá com 2, 3, 4 provas de união estável. O INSS negou. E o juiz, no despacho dele, a maioria dos despachos, o que ele escreve? Apresentar outras provas, como, por exemplo, ele apresenta um rol lá, como se nós não soubéssemos. Aí a gente escreve, olha, o que a gente tinha, nós já levamos, doutor, não tem mais nada aqui. Se tivesse mais prova, tinha levado. Então é o que eu estou falando, gente. Tem que instruir bem o processo. Esse de aposentadoria especial aqui, do segurado, vocês têm que ter documento, no mínimo um documento médico, atestando que desde lá de trás ele está incapacitado. Porque senão o médico da perícia, muitas vezes, vai estar na contramão dessa incapacidade dele. Último assunto, gente. Que horas são, Clarice? Tá. Último assunto, gente. Aposentadoria especial do servidor público. Artigo 40 da Constituição Federal. Quem não sabe, ou quem está entrando agora nesse ramo, é a súmula vinculante número 33 do STF. O que acontece? Tem uma lei complementar que precisa ser editada. Tá ok? Para que os servidores públicos que trabalham expostos a agentes agressivos tenham direito a se aposentar com 25 anos de serviço público. Mas essa lei complementar não vem. Mais de 6.000 mandados de injunção foram impetrados pelos advogados no Brasil por falta de regulamentação de uma lei, para que o juiz, para que o judiciário mandasse aplicar a lei. Qual lei? Da Previdência. Uma lei subsidiária. Lei Geral do INSS, a 8.213, para considerar a atividade insalubre do servidor público no regime estatutário. Olha que bacana. E o Supremo fez o quê? Juntou 6.000 mandados de injunção, numa matéria de repercussão geral, editou a súmula vinculante número 33. E falou, ó, enquanto não tiver lei complementar, aplique as regras do artigo 57 da 8.213, que é a aposentadoria especial, lá no INSS. A mesma forma de reconhecer o tempo especial do metalúrgico, do soldador, do motorista, do tratorista, do médico, do enfermeiro, utilize lá no serviço público. Então aí o que vocês precisam, gente? Lá em Bauru, no departamento de água, eu entrei a semana passada com 15 pedidos de aposentadoria especial do servidor, na FUNPREV, que é o fundo que administra os benefícios dos servidores públicos da cidade de Bauru. Numa tacada, 15. Vão negar todos, porque eles vão alegar assim, olha, nós não temos lei complementar aqui em Bauru que nos autorize a aposentá-los. Inclusive, o Tribunal de Contas poderá fazer um apontamento disso e dizer até rejeitar as contas lá da FUNPREV. Ótimo! Serviço para nós. Mas nós temos que fazer a postulação administrativa. Negou? Pegamos cópia de tudo aquilo, levamos ao judiciário, súmula vinculante 33, já tem um monte de gente aposentada no serviço público com liminar. Os juízes, claro, a grande maioria deles, estão aplicando a súmula. Súmula, gente. Súmula nós aprendemos nos bancos acadêmicos. Súmula é um mandamento. É um ensinamento e para muitos é um mandamento. Aplica a súmula. O juiz aplicou, ele está tranquilo. Não tem o que falar. Agora, gente, fale para o seu cliente servidor. Vá lá no RH e peça o PPP. Porque se na Previdência, para provar o tempo insalubre, precisa do PPP, no serviço público também precisa do PPP. E o RH é obrigado a emitir o PPP. Agora, vocês têm que saber analisar um PPP. E ver as condições de trabalho, as atividades, o ambiente de trabalho, os agentes agressivos, se era de modo habitual e permanente, se não era.
Porque se vocês também, simplesmente, como tem colega, pede o PPP, a empresa preenche o PPP, ele junta no processo, vai no INSS, aí depois cai na minha mão isso, o PPP nem ruído tinha mencionado lá. O sujeito trabalha de operário no setor industrial, só tem uma única coisa que poderia contemplá-lo, o ruído. E não tem lá no item 15.2, 15.3 do PPP, o nível de ruído a que ele estava exposto. Como é que você vai aposentar uma pessoa? Então, vocês peçam para o cliente, servidor público, busque o PPP, mas certifique-se que ali no PPP constam informações que vão dar para vocês armas para aposentar essa pessoa. Se não, pede para substituir, pede para trocar. Vão lá no órgão, falam, olha, aqui está faltando. Eu tenho uma pessoa lá que trabalhava varrendo o cemitério. O pessoal preencheu o PPP para ele, lá em Bauru, dizendo que ele varria as calçadas. Ah, ele faz varrição de calçadas. Calçadas? Difícil. Como é que eu vou comprovar a insalubridade de quem varre calçada? Aí ele falou, não, doutor, eu varro as calçadas do cemitério. Faltou uma palavra mágica, gente. Cemitério. Aí a conversa é outra, né? Nós estamos num ambiente que, por os peritos, altamente insalubre. Não é isso? Toda hora ali, exumação, toda hora enterra um, abre lá. Enterrou o cara faz um mês, agora morreu outro da família, tem que abrir lá. O negócio está cheio de, né? De bactéria, de fungos, de parasitas, de vermes lá. Então, é um ambiente insalubre. Colocou a informação, trabalha durante toda a sua jornada de trabalho, varrendo as calçadas do cemitério municipal. Acabou. Vocês estão vendo como já mudou o conceito? Tá? Mas tem que ler. Então, é mais um trabalho, gente, gigante que apareceu na frente dos advogados previdenciaristas. Eu gosto de dar algumas dicas. Alguns ouvem, vão atrás. Então, conhece um amigo que trabalha no serviço público? Conheço. O que ele fala? Ele é enfermeiro, doutor. Quanto tempo ele está lá? Ah, está lá faz 26, 27 anos. Fala com ele. Fala, ó, quer entrar? É seu amigo, então você pode conversar, é um amigo. Você não pode ficar mandando carta para quem você não conhece, chamando o cara para o escritório. Captação. Né? Pode. Aí aquele vem, você cuida do caso dele, aquele vai contar para o outro vai contar para o outro, vai contar para o outro, vai contar para o outro. Essa captação é legal. Não é você que está fazendo. Teu cliente que está falando de você. Não tem problema. Então, gente, é assim que começa. Tá bom? Advocacia. Quando eu comecei em 2003, eu estava fora do INSS, eu fiquei 4 anos fora. Então, eu fui advogar. Quando eu começamos em 5 lá no escritório. Uma secretária, uma linha telefônica e 5 salas de advogado. Aí toda hora um ia na sala do outro ia na sala do né? Ninguém tinha cliente. Começamos tudo junto lá. Hoje, graças ao bom Deus, só no nosso escritório de Lençóis, nós temos 7 pessoas que trabalham com a gente, mais 4 escritórios fora. Mas isso é um plantio, né? É uma semeadura que a gente tem que fazer, é uma adubação, é uma irrigação, é uma perseguição do objetivo. Né? Não pode achar que vai começar hoje, amanhã. Não é assim que funciona. Não é verdade? A Elaine, ela começou lá no escritório, trabalhava na Pernambucanas. Eu falei, não, vão trabalhar comigo. Ah, o que você ganha lá eu pago para você. Ah, eu não gosto desse negócio. Tinha feito turismo, não é? Turismóloga, né? Olha que chique. Aí começou lá, já começou, fiz um contrato de estágio com ela, começou a cuidar de revisão. Não é porque ela está aqui não, gente. Está com 1 ano e meio que é advogada. Poucos colegas que eu conheço sabem o quanto ela sabe de revisão. Pegar um processo já feito, dessa grossura, olhar ele, item por item, folha por folha, e achar um problema nele, poucos sabem fazer. Né? Eu trabalhei lá dentro, aprendi muita coisa. Ela aprendeu aqui fora. Por quê? Persistência. Foi lá. Hoje eu falo uma coisa. Chegar alguém lá na minha sala, doutor Tipó, olha, eu queria fazer uma revisão no meu benefício, eu já me livro rápido, né? Falo, faz favor, vem cá, por favor. Já levo na sala dela. Falo, faz favor, amor, cuida aqui desse caso. Eu falo, ela aqui é a doutora aqui em revisão. Aprendeu a fazer, gente. Se dedicou. Pedi para ela, para encerrar essa fase aqui da palestra, pedi para ela
fazer uma contagem de tempo no nosso sistema de um caso que o INSS apurou 34 anos, 10 meses e 11 dias. Aquele cliente que estava trabalhando na empresa, eles não consideraram 10 meses, porque falou que a empresa não recolheu. É aquele problema da obrigação tributária acessória, né? Obrigação acessória de responsabilidade do empregador. O empregado não pode sofrer nenhuma penalidade com isso. Então, se o INSS considerasse aqueles 10 meses que ele tinha olerites, ele ia passar de 35 anos, sabe onde? Lá em 2011. Estou desde 2011 brigando com esse caso. Falei, agora nós vamos entrar na justiça. O juiz vai mandar pagar desde 2011 até hoje. Mas eu fiquei lá no administrativo. Entrei com recurso especial, embargo, entrei com revisão de ofício, pedido de uniformização de jurisprudência, fiz tudo. Perdi. Aí pedi para ela. Falei, faz só uma contagem, porque no nosso processo, eu tenho uma contagem que eu faço, não é no site da Previdência, não. É um outro programa que eu tenho há muitos anos, de um cara de Prudente, muito bom, excepcional o programa. Faz contagem de tempo comum, especial. É um show de bola o programa. Aí eu falei para ela, faz para mim. Aí ela começou, por telefone, me ligou, começou a questionar. Viu? Mas ó, eu estou vendo uma outra coisa aqui. Eu falei assim para ela, escuta, eu estou cheio de coisa aqui, faz só o que eu te pedi. Porque é 34 anos e 10 meses, se o juiz considerar esses 10 meses, que tem um monte de olerite do cara aí, já vai dar 35, vai mandar considerar. Ela falou, não, eu não vou fazer o que você pediu, senão eu não vou fazer. Eu falei, tá, mas por que você está falando isso? Ela falou, tem mais 7 meses aqui na empresa tal, está aqui na carteira dele, linda, maravilhosa, não está no CNIS, o INSS também não considerou. Ela falou, eu vou colocar na contagem e vou incluir na sua peça que você fez, para o juiz considerar também esses 7 meses. Eu não tinha visto. Tá? Peguei o processo, o cara vai 4 anos que eu estou trabalhando, eu não vi. A gente tem que ter humildade para falar, a gente não sabe tudo, a gente não enxerga tudo, a gente não vê tudo. Mas ela viu, porque ela é, nesse ponto, ela é cri-cri. Ela pega folha por folha, fica ali, ó, virando para lá, virando para lá. Está se dedicando, gente. É isso que eu quero falar para vocês. Tem que ter uma dedicação. Tem que pegar a IN 77, Instrução Normativa 77, que saiu agora em março, que revogou a Instrução Normativa 45 de 2010. Vocês têm que virar doutores na IN 77. Quem quer trabalhar no administrativo, advogar no administrativo. Quem quer ir para o judiciário, esquece, vai perder tempo. A IN tem quase 800 artigos. Só que ela tem ali todos os assuntos da Previdência mastigados, triturados, explicados para quem quiser. Isso está de presente lá no site. Ela fica lendo lá. Eu não tenho paciência de ler, porque eu já li algumas vezes a 45, a 77. Pessoal, a MP 664 é uma reforma da Previdência. Tá? A Dilma quer reformar a Previdência porque ela acha que gasta muito. Ela acha que lá na Petrobras não tem problema, ela acha que lá nos órgãos dela lá não tem problema, a Previdência que é o problema. Então vamos cortar gasto na Previdência. Tá ok? O auxílio-doença foi a primeira alteração que ela fez na MP. Os 15 primeiros dias para o segurado empregado são de responsabilidade da empresa, não é? A MP veio e falou que os 31 primeiros dias, né? Ali está digitado 31 primeiros dias, vocês vão ver já, é de responsabilidade da empresa agora. Ou seja, jogou um fardo de 15 dias de afastamento do empregado na empresa. A empresa que tinha que pagar 15 dias, agora vai ter que pagar 30 dias. Muito bom, né? Muito fácil. Porque uma grande maioria das incapacidades é uma incapacidade de 20 dias, 22 dias, 25 dias. Ou seja, a Previdência ia se livrar de milhares de auxílio-doença por mês com isso. Então, a MP fala isso. A Câmara dos Deputados, a semana passada, na terça-feira, voltou no que era. Falou, não. Não vão jogar esse fardo nas empresas. Então, continua com 15 dias pela votação da Câmara, gente. Agora foi para o Senado. Vamos lá. Fixação da DIB e da DIP. Bom,
como mudou isso aí, continua igual. Como que é a DIB? Data do início do benefício no auxílio-doença. Para o segurado empregado, se ele requerer o benefício até 30 dias do afastamento, tá? Até 30 dias, a data do início do benefício dele vai ser no 16º dia. É que eu não tenho lousa aqui, né? Se tivesse uma lousa aqui, fica sempre mais fácil para vocês entenderem. Então, eu sou empregado de uma empresa. A minha incapacidade é por 60 dias. Eu sou empregado. Então, hoje eu me afasto. Eu preciso requerer o meu auxílio-doença a partir do 16º dia. Porque se eu for no 10º dia, 12º, o sistema nem me abre para eu fazer isso. Não me autoriza. Do 16º ao 30º dia eu tenho que requerer. Se eu fizer isso, a data do início do meu benefício vai ser no 16º dia de afastamento. A empresa paga 15, a Previdência no 16º já assume e me paga do 16º até o 60º dia. Tá certo? Isso para o empregado. Se o empregado se afasta aqui, no dia 1º de maio, mas ele é um cara desligado, desleixado, ele vai requerer no dia 10 de junho. Ele foi requerer no 40º dia. Dançou. Do 16º ao 40º, ele perdeu. Nem a empresa, nem o INSS vai pagá-lo. Ele vai receber do 40º dia até o 60º dia. Então, DIB, data do início do benefício. Faça o requerimento do 16º ao 30º, que você não vai ter prejuízo. Isso é para o empregado. E para os demais segurados? O facultativo, o contribuinte individual. Se o afastamento dele é hoje, então ele tem 30 dias para requerer, para receber de hoje para frente. Se ele requerer depois de 30 dias, aplica nele a mesma regra. A data do início do benefício vai ser na data da entrada do requerimento. Tá bom? Isso está assim. Agora aqui, gente, o bicho pega mesmo é aqui no auxílio-doença. Isso aqui, gente, uma mudança terrível. Vocês imaginem uma pessoa que contribui há 20 anos, nunca se afastou, nunca utilizou a Previdência. De repente ele tem um infarto. Vai precisar ficar 120 dias afastado. E vamos dizer mais. Essa pessoa, no primeiro exemplo, ele está há 10 anos na mesma empresa, o salário de contribuição dele é R$2.000. Como que era concedido o benefício para ele? Média de 80% dos maiores salários de contribuição, de julho de 94 até hoje. Média. Ele paga sobre R$2.000, a média dele, vamos falar, vai? Deu R$2.000. Qual vai ser o valor da renda mensal dele no auxílio-doença? 2.000 vezes 91%. Ele vai receber R$1.810. Substituiu a renda da empresa, não substituiu? Então ele teve um infarto, vai ficar 4 meses afastado, praticamente ele não vai sentir, não vai cair o padrão de vida dele, porque ele ganhava 2.000 lá, vai receber 1.800 aqui. É isso mesmo, o auxílio-doença, gente, não tem fator previdenciário. Tá bom? E agora, a mudança da MP, que a Câmara dos Deputados não mexeu. Olha o que aconteceu agora. A Previdência, gente, ela vai fazer o primeiro cálculo. Média de 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 até hoje. E vai fazer a média dos últimos 12 meses. Média simples. Pega esse segurado que trabalhava e tinha uma renda de R$2.000 por mês. 20 anos numa empresa. Há um ano atrás ele foi demitido daquela empresa de R$2.000 por mês. E ele conseguiu um emprego ganhando 1.000. Então vai fazer uma média dos últimos 12 dele. Os últimos 12, quanto que ele ganhou? 1.000. 91% de 1.000. Olha o que aconteceu na vida desse coitado. Ele ia receber 1.810, vai receber só 910. Vai perder R$1.000. Então agora, gente, o que acontece? A renda mensal no auxílio-doença
vai fazer esses dois cálculos. Vou deixar bem claro. Média de 94 até hoje e média dos últimos 12 meses. O que for menor, a Previdência vai pagar para ele. Se a média é de 94, vamos fazer o contrário? Vamos. Até um ano atrás, ele ganhava R$1.000 por mês. Ou de um ano para cá, ele arrumou um emprego e foi ganhar 3.000. Então vai fazer a média. O que vai dar menor para esse coitado? A média de 94 para cá. É aquilo que ele vai receber. Isso aí, gente, de verdade, isso é desumano. O que essa mulher está fazendo nesse benefício. Porque é um benefício para substituir a renda da pessoa que está incapacitada para o trabalho, não pode trabalhar. Tá? Mas é isso aí para vocês entenderem. Ó, gente, tem um monte de exemplo aí, não vai dar. Isso aqui, gente, é uma palestra de 3 horas, tem 80 slides, não vai dar. Na aposentadoria por invalidez, gente, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, é que na aposentadoria por invalidez, isso é importantíssimo vocês saberem. O que acontece? No auxílio-doença, vai pegar o salário de benefício dele, se o salário de benefício dele, que é a média de 94 para cá, deu lá 1.810. A média dele dos últimos 12 meses deu quanto? 910. Então, no auxílio-doença, ele vai ganhar 910. Tá? Que é a média dos últimos 12, que foi menor. Vamos imaginar que essa pessoa fique inválida. Como que vai ser calculado a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, gente, corresponde a 100% e não 91%. É aí que vocês precisam saber. Neste caso, não vai pegar a média, a menor média, para calcular a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, vai pegar o salário de benefício dele, que de 94 para cá, lembra que a gente falou que foi R$2.000? 2.000 vai ser o valor da aposentadoria por invalidez dele. Pelo menos isso. Eles, não mexeram. Tá certo? É que um percentual pequenininho, baixíssimo, de auxílio-doença é transformado em aposentadoria por invalidez. Então, a Dilma sabe que pouquíssimas pessoas vão estar numa situação de aposentadoria por invalidez. Aliás, para o INSS aposentar alguém por invalidez, gente, soltem rojão, quando vocês ficarem sabendo. Porque é uma pessoa que realmente tem que estar numa situação de se arrastar. Tá? A pensão por morte, gente, o que mudou? A carência. Não tem carência hoje. O sujeito nunca pagou a previdência, jamais. Aí ele entra no trabalho, primeiro mês de registro. Está casado. Ou está vivendo em união estável. Primeiro mês de trabalho, ele sofre um acidente e morre na empresa. Com uma contribuição, ele deixa uma pensão vitalícia para a mulher dele. Isso mudou com a MP. A carência passou a ser de 24 contribuições. Então agora precisa ter 24 contribuições, senão não tem direito. A Câmara dos Deputados mexeu nisso. Ela reduziu de 24, está lá em verde, para 18 contribuições. Então flexibilizou um pouquinho, mas 18 é muito mais duro do que antes, que não precisava carência. Apenas o instituidor, o falecido, precisava estar na sua qualidade de segurado. Ou estar contribuindo, ou estar no seu período de graça. Auxílio reclusão, mesma coisa, hein? Tá bom? A mesma regra da pensão, vai para o auxílio reclusão. Próximo, vamos lá? No caso de auxílio, volta um pouquinho lá, por favor, volta uma. Para a pensão por morte, gente, é importante também isso. Nos casos de acidente do trabalho e doença profissional do trabalho, espécie 91, 93, permanecerá a isenção de carência. Agora tem um negócio. A perda da qualidade de segurado agora vai atrapalhar a concessão da pensão por morte. Como a pensão por morte não tinha carência, não há que se falar em perda de qualidade de segurado. E agora, como tem 18 meses de carência, 18 meses não, 18 contribuições. Não confundam, tá bom, gente? O que é uma contribuição, gente? Ou é uma contribuição que você paga
individualmente, ou um dia de trabalho já representa uma contribuição. Então, às vezes a pessoa, ele entrou trabalhar no dia 1º, no dia 2 ele pede demissão. Ele trabalhou 2 dias naquele mês, mas é uma contribuição. Tudo bem? Então, o que acontece? A perda da qualidade de segurado hoje, gente, vai atrapalhar a concessão da pensão. É um assunto que no nosso dia a dia no escritório tem com muita frequência. A pessoa que perdeu a qualidade de segurado não deixa a pensão para os seus dependentes. O que precisa fazer, gente? Perdendo a qualidade de segurado, a pessoa precisa, para recuperar essa qualidade de segurado, ela tem que pagar 1/3 do número das contribuições. Não são 18 contribuições? Quanto que dá 1/3 de 18? 6. Então vamos imaginar. Eu estava trabalhando, bonitinho, deixei de trabalhar. Depois de 2 anos, 3 anos, sem contribuir, perdi minha qualidade de segurado. Perdi. Estou sem qualidade de segurado. Se eu morrer, meus dependentes não terão direito à pensão. O que eu preciso fazer? Voltar a contribuir pelo menos com 6 contribuições, que é 1/3, para que se eu morrer, os dependentes tenham direito à pensão por morte. Ficou bem entendido isso, gente? Ficou? Ok? Eu tinha exemplos aqui super didáticos, super didáticos aqui para vocês, mas infelizmente. O valor da renda, gente. Quanto que é a renda mensal hoje da pensionista? 100% do salário de benefício ou da aposentadoria que o segurado estivesse recebendo. 100%. Ele era aposentado com 2.000, faleceu, deixa 2.000 para a esposa. Ou o seu salário de benefício deu 2.000, deixava 2.000 para a esposa ou para os dependentes. A MP da Dilma, a 664. Agora é 50% desse valor, mais 10% por dependente. Até, logicamente, o limite máximo de 100%. Então, um exemplo. Marido, mulher e um filho. Regra antiga. 100% da pensão. MP. 50% mais 10% para cada dependente. Qual vai ser o percentual dessa pensão? 70%. Aí o filho completa 21 anos. O que acontece com os 10% desse filho? Corta. A mulher vai ficar recebendo 60% do valor da pensão. Isso está na MP, ok? Estava. Os deputados retiraram. Então, este ponto, vocês precisam saber, está sob júdice ainda, vamos dizer, né, do Congresso. Os deputados disseram, não, esse negócio de 50% mais 10% está fora. A regra é 100%. Então, isso, se o Senado aprovar e a Dilma sancionar, volta a ser o 100% que era. Ok? Olha, quantos exemplos aqui. Que bom. Não vai poder mostrar. Mas tudo bem. Outra coisa. Cessação de cotas, já foi. Tempo de duração da pensão, gente. Como que funcionava? Até o dia 28 de fevereiro. Vitalícia. E agora eu vou falar para vocês a minha opinião, gente. Esse é um ponto que eu sempre defendi que tinha que ser mudado. Não concordava, nunca concordei. Um casal, o moço lá com 22, 23, 30 anos. A moça com 20 anos, casados. Aí ele morre, ela tem 20 anos, ela vai viver até os 90. Ele contribuiu às vezes 1, 2 anos para a Previdência e a dependente vai receber por 60, 70, 80 anos. Nunca fui a favor disso. Eu sempre falei isso. Sempre, ela sabe, todas as minhas palestras. E eu mandei as minhas sugestões. Eu acho que conforme a idade, quanto mais nova, recebe por menos tempo. Ela tem 20 anos, o que a MP está falando? Ela vai receber por 3 anos a pensão. Eu acho que é um tempo razoável para ela se restabelecer, para ela reestruturar a vida dela, para ela, de repente, fazer um curso com aquele dinheiro, ou criar um filho que está pequenininho. Não é verdade? É isso. 3? Não é isso?
Isso, gente, é para a companheira ou para a esposa. Tá ok? Porque para o filho não vai mudar. Até os 21 anos, continua a mesma regra. Tá certo? Isso aqui é o tempo de duração da pensão para o cônjuge ou companheiro. Então, nós temos aqui, pela MP, a pessoa que tiver uma expectativa de sobrevida maior que 55 anos, eu estou falando dessa mocinha de 20 anos. Porque pela tabela do IBGE hoje, né, pela tábua de mortalidade, quem tem 20 anos hoje vai viver até os 75 anos. Não é isso? Está lá. 55 com 20, 75. Então, essa mocinha vai viver 55 anos, ela vai receber por 3 anos. Se ela for viver de 50 a 55, vai receber por 6 anos. Então, vai aumentando a idade dela, vai aumentando o número de anos que ela vai receber a pensão. Até aquela que vai viver de 35 a 40 anos, vai receber por 15 anos. Menor ou igual a 35 anos, tá saindo, é que não está saindo, viu, gente? Mas está aqui. Está aqui, vitalício. Está saindo aí? Tá. Naquele lá que não está saindo. Isso. Então, gente, tá lá, ó. Tem vários exemplos aqui. Olha, óbitos. Estão vendo lá, ó? Eu montei vários exemplos aqui, que é exatamente isso que eu estou falando. Quanto mais a pessoa, a companheira ou a esposa ou o esposo, isso aqui, ó, quem quiser, dá uma olhadinha lá no site, né, do IBGE, que vai ter a tábua de mortalidade, para vocês verem direitinho. Pessoal, eu acho que o que a gente tinha hoje para passar para vocês, basicamente era isso aí. Talvez tivesse até mais algumas coisinhas, mas nós estamos aí com a mídia com problema.